Sabe aquela gordura que não sai na academia? Pode ser na barriga, no braço, no culote, não sai com nenhum treino nem dieta? Pois esse vídeo é para falar sobre a melhor solução para essa gordura localizada. Eu sou a doutora Nicole Brioski. E eu sou o Dr. Henrique Brioski, cirurgião plástico aqui em Vitória, Espírito Santo. E esse é mais um episódio do Plasticast, desmistificando tudo na cirurgia plástica. E o episódio de hoje é mitos e verdades na lipoaspiração. Bora conversar. Então, vamos lá. Doutor Henrique, vamos falar de forma bem simples. O que é essa tal lipoaspiração? Lipoaspiração é é quando eu retiro aquela gordura localizada que te incomoda, que é difícil perder na academia. Tá, esse procedimento, ele é sempre feito no hospital ou ele pode ser feito em ambiente não hospitalar? Ele é feito sempre no hospital. Por quê? Por questão de segurança. Mesmo que seja uma região só, por exemplo, tal da mini lipo, que mini lipo, na verdade, é o quê? É uma região por vez. Precisa estar monitorizada, a paciente está monitorizada, medida a pressão, saturação, ou seja, a segurança em primeiro lugar. Não quer dizer que ela vai embora no dia seguinte, 24 horas. Ela pode ir embora até no mesmo dia. É feita aquela sedação, tá? Mas eu faço atualmente todas as lipos, seja elas pequenas, médias e grandes, dentro do ambiente hospitalar. Por uma questão de segurança, certo? Exatamente. Bom, agora uma dúvida muito frequente é principalmente em relação à barriga. Como que a mulher pode saber se a solução é lipo ou tem que cortar? Dá pra gente se explicar um pouquinho como funciona isso? Dá sim. Na consulta pré-operatória é fácil. Mas uma dica interessante, né? Se é só gordura localizada, a lipoaspiração vai resolver. Agora, o que define é o grau de flacidez de pele. Pouca a média flacidez de pele, a lipo também resolve, ainda mais associando as tecnologias que atualmente eu uso. Dá para saber um pouquinho assim, como que ela vai saber se a flacidez dela é leve, moderada? Dá uma dica. Então, quando você sentar, né, você fica de frente, assim, de lado, bota o espelho na posição de lado, você senta. Se dobrar bem pouquinho, a lipoaspiração vai resolver. Até média flacidez de pele resolve, ainda mais com as tecnologias de retração de pele. Agora, se você tem uma flacidez muito grande, a gente fala que é abdômen avental, flacidez tanto acima do umbigo quanto abaixo, daquela dobra de pele grande, aí já é abdominoplastia total. A lipo já não resolve. Mas lembrar que então para média e pequena flacidez de pele, a lipo tem resolvido e tem tido excelente resultado com as tecnologias. Tá, então, se tiver muita dobra, lipoabdominoplastia total. E se tiver só uma dobrinha abaixo do umbigo? Quando tem só essa dobrinha, é mini lipoabdominoplastia. Por que isso? Porque a flacidez é mais infraumbilical, abaixo do umbigo. Então, um corte menor é feito na altura da cicatriz da cesárea ali, só para vocês entenderem, e é retirado um fuso de pele. Agora, se tiver que tirar um fuso muito grande, aí é abdominoplastia total. Maravilha. E a lipo? Quais as regiões do corpo que a gente pode fazer lipo? A lipo pode ser feita em qualquer lugar que tem gordura. Então, vamos lá. Papada? Tem. Vou de cima para baixo. Nariz não tem gordura, mas papada pode ter. Então, é feito lipoaspiração ali. Mas aonde? Vão descendo. Braço, né? Quando você vai dar aquele tchauzinho, tem a moderada flacidez ou gordura na região posterior do braço. Então, dá para fazer a lipo com tecnologia. Abdômen. Aquela gordurinha ali na axila. Na axila também. É muito frequente eu fazer a cirurgia de mama, lipar ali também, porque é uma gordura bem localizada. Então, quando você vai na academia, você não consegue perder essa gordurinha. Então, é ideal aí. Outra região, abdômen, né? A famosa pochete. Região posterior, a gente chama de dorso, pode ser dorso superior ou inferior. Interno de coxa, culote, coxa, né? Membro inferior. Ou seja, onde tiver gordura localizada, dá para fazer a lipoaspiração. Perna não, né? Perna, assim, a região de coxa, interno, lateral, né? Agora a parte de panturrilha ali, não. Ótimo. A lipo, ela é feita só em mulher ou homem também é comum fazer lipo? E todo mundo que tem gordurinha. Inclusive, tem crescido muito o número de pacientes do sexo masculino, porque tem gordurinha localizada.
principalmente aquelas pessoas, né, que fazem atividade física e fica localizada ali em flancos. Homem é muito comum fazer abdômen e flancos, mas tem crescido muito. Incrivelmente também, quando vai a paciente no consultório, o marido começa a se interessar e muitos maridos falam, vou querer fazer, doutor. E muitos fazem. Isso é ótimo, né? Atinge. Normalmente a mulher faz primeiro, né? Que o homem é mais medroso. Exatamente. Normalmente é assim. Mais sobre a lipoaspiração. O que seria a lipo HD? A lipo HD, quando eu consigo... Se você pegar uma foto de uma paciente magra, ela não vai ter a pele totalmente reta do abdômen. Então, se você pegar e observar, vai ter áreas positivas e negativas. Essas áreas negativas que eu faço, então, numa paciente que está sobrepeso, um pouquinho assim, é chamado lipo HD. Então, é um desenho de um abdômen simulando um abdômen magro. Então, hoje eu não faço mais uma lipoaspiração totalmente reta. Eu consigo, então, moldar, né, essa pele e nessas entradas, nas inserções dos músculos, principalmente aqui mais lateral, acima do umbigo, eu faço o HD. Então, toda lipo vai ficar aqueles gominhos, que o pessoal acha que fica os gominhos, é isso? Não, não. Inclusive, assim, aqueles gominhos é para pacientes muito magras, que já malham muito, que é uma alta definição, e eu nem recomendo. Raramente até faço. Eu acho uma média definição até mais natural. Né? Então, eu evito fazer, né, aquela alta definição em pacientes que nunca malharam, porque fica estranho, né? Então, o menos é mais. E pode fazer lipo antes de ter filho? Tem algum problema depois, se a mulher quiser engravidar? Pode, tá? Então, a lipoaspiração não interfere em nada ali para a pessoa que vai ter uma gestação. Né? O que interfere, na verdade, é quando você faz uma aplicatura na abdominoplastia total. Lipoaspiração só tira gordura. Agora, se você engordar muito na gravidez, 20, 25 quilos, o que vai acontecer? Aquele investimento que você fez vai se perder. Mas se ela não engordar, se for uma gravidez bem tranquila, ela consegue manter um abdômen legal depois da gestação, por ela ter feito a lipo antes? Consegue sim, porque a lipoaspiração tirou aquela gordurinha localizada, por exemplo, tirou em flanco. Se ela, durante a gestação, ela conseguir, por exemplo, controlar ali a alimentação, depois da gestação ela vai voltar ao que era antes. Muito bom isso, né? Então, pode ser feito antes, né, da gestação sem problema nenhum e vai até manter um pouquinho o resultado. Agora, na lipoaspiração, quando a paciente tem a flacidez, o que você recomenda? Fala pra gente um pouquinho o que é essa tecnologia, quais as tecnologias que são associadas na lipo. Quando eu falo em tecnologia, gente, o que as pessoas pensam muito na questão da retração de pele. Realmente é o que revolucionou hoje uma lipoaspiração. Mas pensar também que a tecnologia traz segurança. Então, eu começo hoje uma lipoaspiração sempre já usando uma tecnologia até para infundir o soro. A gente faz a hidrolipo, que é uma lipo que eu uso o soro fisiológico com adrenalina para diminuir o sangramento. Porque se eu não usar nada, vai sangrar muito, a paciente vai ficar toda roxa. É o que acontecia antigamente. Né? Logo que foi feita a lipoaspiração, a pessoa fazia um buraquinho e lipoaspirava, a paciente perdia muito sangue, não podia lipar muito. Hoje eu começo, então, usando uma tecnologia para infundir esse soro no abdômen, na parte posterior, onde tiver a gordurinha. Depois, eu vou usar um aparelho chamado ultrassom, que vai dissolver essa gordura, preparar a gordura para ser retirada com segurança, porque causa menos sangramento, facilita, é como se derretesse a gordura. Esse aparelho, eu tenho 2 aparelhos de ultrassom, um deles é chamado Safer e o outro chamado LipoSalge, que é a mesma coisa. É um aparelho que derrete a gordurinha antes de ser retirada. O segundo, vamos dizer, o terceiro, né, tecnologia, seria um aparelho que vibra e retira a gordura, chamado Vibrolipo. Esse Vibrolipo, então, é mais para mim. É como se fosse a direção, vamos dizer, hidráulica do carro. Por quê? Eu aperto um botãozinho, aquela ponteira vai aspirar ali a gordura que já foi derretida e ela é como se fosse passar, vamos dizer... É tão molinho que fica, né? Que então eu aperto um botão e ela vai vibrando, eu não faço força nenhuma. Então, para o cirurgião é muito bom. Né? Mas é mais rápido também ali. É mais rápido e mais eficiente, né? Porque numa mesma área eu consigo limpar mais em pouco tempo. E de uma forma mais eficiente. Então, já falei que eu coloquei o soro, derreti a gordurinha e retirei com a tecnologia que vibra. E terceiro, depois que retirou a gordura entre a pele e o músculo, a pele então fica mais flácida, porque não tem agora a gordura, né, dando sustentação àquela pele. Se não fizer nada, ela, se for uma paciente jovem, com a pele boa, ela vai retrair, porque a lipoaspiração ela causa uma retração. Mas se eu uso uma tecnologia, eu potencializo essa retração. Aí eu uso o Renúvio,
que é uma tecnologia que, e vamos dizer assim, esquenta ali a uma temperatura alta de 86, que é a temperatura suficiente para o colágeno retrair. E tem a propriedade também de estimular a produção de novos colágenos do segundo até o 9º mês. Ou seja, ele traz uma retração imediata pelo calor, fisicamente, né? E tardiamente também, até o 9º mês, com a produção de novos colágenos. Para quem não sabe, o colágeno é o quê? Ela está na pele, né? E ela causa retração, né? Vamos dizer assim, é como se fosse o elásticozinho da pele, que eu vou produzir mais para essa pele retrair. Que acaso a gente vai perdendo com a idade. Vai perdendo com a idade. Então, se eu posso, então, fornecer numa lipoaspiração uma tecnologia que causa mais retração, principalmente numa pele que vai ficar flácida, olha que coisa interessante. É muito melhor, né? Então, tudo que eu falei até agora para vocês, né, foi de tecnologias que ajudam na segurança, né? Eu posso lipar mais e de uma forma mais eficiente, né? Para segurança e para a qualidade do resultado da lipoaspiração, né? Então, não só retira gordura, mas também se propicia, né, essa retração de pele, ela ser maior do que o seria só com a lipo. Exatamente. Maravilha. Então, hoje você tem a opção de fazer a lipo sem tecnologia? Eu não quero pagar a tecnologia não, doutor, eu quero fazer só a lipo. Não, inclusive hoje o orçamento, né, a Fran, né, que é a nossa gerente financeira, eu boto lá lipoaspiração de abdômen. Já está incluído todas essas tecnologias. Então, hoje não tem opção de não fazer. Porque é o melhor, né? É como... Uma vez uma paciente perguntou, daí eu falei assim, é igual hoje você vai comprar um carro e vai falar assim, não quero airbag, não quero... São coisas que já fazem parte, porque é melhor, né? Então, não tem como tirar. Mas isso é melhor, interessante, né? Porque as pacientes que procuram a gente já sabem da funcional, já sabe das tecnologias que usam na lipoaspiração. Quem procura, que me procura no consultório, já sabe que eu faço isso. Então, ela nem questiona o valor, não questiona nada. Ela já entendeu o valor da cirurgia. Né? A tecnologia realmente revolucionou a lipoaspiração. Os resultados são melhores, mais seguros e a recuperação é até melhor. Mas, vamos falar a verdade, quando usa o Renuvium, é mais dolorido pós-operatório? Em relação à dor, vamos dizer assim, é mesmo de uma lipo tradicional, assim, em relação à dor. Mas hoje a gente tem remédios, tanto durante a cirurgia, no pós-imediato, como para casa. Mas o grande diferencial que eu acho é a qualidade da pele que fica, né? A segurança, por exemplo, você falou especificamente do Renuvium, né? Realmente o Renuvium, das 3 tecnologias, é aquela que é um pouquinho mais agressiva, porque ela causa como se fosse uma queimadura interna, lógico, sob controle ali, mas que ela retrai. Então, por isso que o preparo dessas pacientes são fundamentais. É como se funcionasse como uma queimadura devido à liberação de mediadores, né? Então, por isso que hoje, na HB, a gente tem todo um preparo de qualquer paciente que vai fazer cirurgia plástica. Mas, assim, vale muito a pena a tecnologia do Renuvium, né? Realmente, assim, o que a gente tem visto, né, no pós-operatório, as pacientes não é que tem muito mais dor. É que, às vezes, se elas falam assim, repuxa, né? Como eu já fiz, posso falar, realmente repuxa um pouquinho, mas não é uma coisa que aumenta realmente a dor no pós-operatório, né? E vale muito a pena o benefício, né, nesse pós-operatório, mas é nada demais. E como você está falando aí sobre segurança, então vamos falar alguns mitos aí da lipoaspiração, né? Muita gente tem muito medo, né, das complicações da lipoaspiração. Ela é considerada uma cirurgia mais arriscada do que as outras na cirurgia plástica? Não, pelo contrário, né? A lipoaspiração não tem um corte grande, igual no abdômen, né? São buracos, né? Que você faz, pequenos buraquinhos de 0,5 centímetros, 0,3, para entrar uma cânula. E ali, né, nesse orifício, é feita a lipoaspiração. Agora, o que acontece na cirurgia plástica, como qualquer complicação que possa existir, a mídia gosta e divulga muito. Eu costumo falar que uma cirurgia plástica é igual andar de avião, né? Quase você não vê caiu um avião. Né? Porque isso é muito raro, é a mesma coisa a cirurgia plástica. Agora, o que define é você escolher um profissional competente, que estudou, o equipamento que ele usa, e o hospital que ele opera, a equipe que está envolvida, tanto antes e depois da cirurgia. Ou seja,
Por quê? Porque para você perfurar, igual eu tô te falando, é preparar daquela gordurinha. Gente, a gordura é um plano igual a manteiga, né? Você tem a pele, a gordura e o músculo. Então, para você, por exemplo, perfurar um órgão, né? Que é o que o pessoal, maioria perfurou. Isso. Não. A ponta de uma cânula é romba, ela não é, uma faca, né? Que é pontiaguda. Ela é romba. É como se você pegasse, por exemplo, vamos dizer assim, um lápis, mas que não foi feito ponta, né? Então ele é romba, né? Então, para você penetrar aquilo, você tem que fazer uma força Do muito ladinho grande. da borrachinha, né? Do Do lápis, ladinho que é da rombo. borrachinha, né? Então, para você penetrar na musculatura, ainda mais reto abdominal, é uma força muito grande. Mas imagina se eu já preparei, já derreti. Aquilo ali tem que ser Não, como suave. vibro não é força. Se ele fica lá, ó, e não é força, né? Então, Ele, vamos dizer assim, ele vai entrar depois da pele, ele vem paralelo à pele, ele não vai nunca para baixo, né? Então, isso tudo a gente está falando porque as complicações de uma lipoaspiração são bem pequenas. O que é a complicação mais comum aí de uma lipoaspiração é o quê? É você tentar emagrecer uma paciente que está acima do peso com a lipoaspiração. Mas nesse caso, não tem nem indicação de fazer a lipo. Emagrecimento é outro departamento. É uma lipo muito grande numa paciente, às vezes, que não tem uma reserva, né, do metabolismo, ferro, ferritina, ou que tem outras alterações, aí vai ter complicação. Não é, aí é porque não foi bem preparado, né? A indicação não estava legal, né? Exatamente. Então, vamos lá. Então, falamos aqui, não existe isso. Não é que não existe, né? Mas a questão da perfuração é mais mito do que a realidade mesmo, principalmente hoje com as tecnologias, certo? Certíssimo. Então, agora vamos falar o que traz mais segurança para a paciente que vai ser submetida à lipoaspiração, principalmente lá no nosso consultório, na HB, que é o preparo da funcional. Qual que é a importância e o que é a funcional, né? Você pode explicar e vamos ver se você sabe bem. Essa parte a gente está rindo, porque quem faz isso lá no consultório hoje é a doutora Nicole, né? Mas, assim, preparar a paciente é o quê? Através da primeira consulta eu faço, a gente chama de anamnese, uma consulta, né? Uma conversa, onde eu colho a história dela, preguiça, os fatores de riscos, né? Então, ali, por exemplo, se ela é sedentária, a gente começa a estimular a praticar antes da cirurgia uma caminhada, começar uma atividade física, isso é importantíssimo para ativar a circulação, para evitar a trombose, né? Se ela está sobrepeso, em todos os pacientes a gente faz a bioimpedância para você chegar no peso adequado. Então, não é emagrecimento ali para aspiração, então é tirar a gordurinha localizada, é contorno corporal. Então, todo mundo faz a bioimpedância. A gente faz os exames pré-operatórios, que não é um exame rápido, é um preparo, é toda uma análise metabólica, onde a gente vai repor aquilo que estiver deficiente, que a doutora Nicole faz com maestria, repor ferro principalmente. Então, hoje, uma hemoglobina que é de 11, 12, não dá para operar, ainda mais se for uma tripla. Na verdade, nem é 12,5. Hoje, antes, né, era até... Toquei no seu ponto fraco. Eu fico nervosa quando quer operar paciente com hemoglobina baixa e fazer lipo. Por quê? Porque ela vai ficar muito ruim no pós-operatório e, às vezes, até precisar transfundir, né? O que não é o ideal. Então, a cirurgia plástica tem que correr tudo bem e o pós-operatório o mais tranquilo possível. Então, no caso da hemoglobina, o que acontece? Hemoglobina são os glóbulos vermelhos, né, que a gente tem ali, e uma taxa 12,5 tá ótimo para qualquer pessoa ali no seu dia a dia, excelente. Agora, se você vai ser submetida a uma lipo grande aí de 6 horas, né, vai fazer culote interno de coxa, barriga, costas, enfim, uma lipoescultura, né, várias áreas. Mais ou menos, assim, quanto que essa paciente vai perder de litros aí de sangue? Só para a gente Então, cada aqui. litro de gordura aspirada, ela cai 1 ponto de hemoglobina. Se a paciente, por exemplo, tem 70 quilos, ela vai perder, em média, aí, o máximo 7%. Então, 4 litros. Então, ela vai cair de 12, né? Imagina, 4 litros ela tirou. 4 pontos de hemoglobina. 4 pontos de hemoglobina. De 12,5 foi para 8,5. 8,5 ela nem levanta da cama, ela vai ficar riadinha. Não, 8,5 ela levanta, mas o problema... Vai ficar muito ruim. O problema é que depende de várias coisas, né? Assim, né? Então, qual que é o ideal? Hoje, a gente prepara essas pacientes para que ela vá para uma cirurgia tripla, né? No caso de uma lipo grande ou uma cirurgia tripla, que é mama, abdômen e a lipo de costas, com essa hemoglobina mais alta, né, do que o parâmetro regular. Então, a gente faz mesmo, não só a hemoglobina, como a reserva de ferro, que é a ferritina e o ferro sérico. Para quê? Para quando cair a hemoglobina, ela ainda tem uma reserva e ela vai conseguir recuperar bem mais rápido, não vai cair tanto, enfim.
justamente para ter mais segurança e o pós-operatório ser mais tranquilo, né? Pelo menos de 3, vamos pensar, né? Não, hoje eu fico de olho. Quando a gente vai fazer o ferro, né, a gente faz um cálculo para qual seria o desejado de hemoglobina. E para cirurgias maiores, hoje eu tenho usado a minha meta 13,5 até. Porque eu observo que as pacientes que vão com hemoglobina mais alta são as que dão menos trabalho no pós-operatório. Porque elas são melhores, né? Exatamente. Então, A cirurgia plástica funcional, em pouco tempo eu falei aqui de biopedância, exames para ver a parte metabólica, de emagrecimento antes, isso tudo é um preparo para a questão de segurança. Então, a gente consegue fazer lipos grandes com segurança. Antigamente, com certeza, isso seria mais difícil, um pós-operatório bem mais arrastado. Quando a gente fala pós-operatório, gente, arrastado é paciente, por exemplo, porque a gordura é uma célula viva, então cai a hemoglobina mesmo. Mas o que é um pós-operatório arrastado? É no dia seguinte ela não consegue, às vezes, levantar. Ela ter tontura, em casa também ela não consegue, né? fazer as coisinhas, né? Do Exatamente. dia a dia, Então, se virar sozinha. Que a ideia é, no pós-operatório, hoje, a pessoa ajuda ali, mas não precisa... Um pós-operatório de lipo, hoje os pacientes levantam sozinha, bem doloridinha, mas levanta sozinha, toma um banho sozinho, né? ela fica mais fraca, né? Tá mais fraquinha, mas ela consegue ainda fazer. E isso não é só o quanto que lipou, é o quanto que ela estava preparada ou não, né? Então, um pouquinho desse preparo, o que a gente vai fazer? Todos os exames, e aí a gente vai repor vitamina que precisa repor, deixar a hemoglobina mais alta, repor ferro. E a dieta, que é uma alimentação anti-inflamatória antes de operar. Então, isso vai variar de acordo com como está essa paciente, se ela precisa perder peso, precisa perder gordura visceral ou não, para a gente estimar quanto tempo ela vai ficar nessa dieta. Pode ser só 15 dias, se os parâmetros estiverem bons, ou pode variar aí até 6 meses, né? Se ela estiver muito acima do peso ou com gordura visceral, que é a gordurinha entre as vísceras, se essa gordurinha visceral estiver alta. Então, ela vai precisar de mais tempo de preparo, de dieta mesmo, para poder ir para a cirurgia, né? Exatamente. Quando envolve lipoaspiração, quando a gente está falando também que envolve mini abdômen, a abdominoplastia total, a gordura visceral é que determina, por exemplo, se a barriga vai ficar mais reta. É lógico. Que aqui também vale falar também que quando a paciente malha antes da cirurgia, isso também potencializa o resultado, porque ela tem... Imagina o abdômen, gente, você tem a pele, né? Que eu consigo tratar, a gordura também, e a musculatura. Aí depende mais da paciente numa lipo. Lógico, no abdômen a gente faz o reforço, mas por quê? E agora, a gordura intraabdominal, que é essa gordura visceral, que está no fígado, entre os intestinos, se ela está acima de 9, só para dar uma referência, por mais que eu lipe, ela não vai ter aquele abdômen retinho. Então, às vezes, a gente quer a paciente ficar... não, quero fazer, você vai ver a gordura visceral está 12, não vai ficar um abdômen legal. Eu costumo falar, imagina aquele abdômen de um homem que gosta de tomar muito chopp, aquela barriga. Quase visceral não tem de gordura. 22, deve ser visceral 22. Quase não tem gordura. Se eu enfiar a cana para lipoaspirar, vai resolver o problema? Não vai. É a mesma coisa no sexo feminino. Às vezes a gordura visceral está 12, 15, a lipo não resolve. Então, é um conjunto de fatores que, desde uma malhação para reforçar a musculatura, intraabdominal. Então, hoje a cirurgia plástica corporal, abdominal, ela envolve vários planos, né? Desde a pele até dentro da barriga. Então, isso virou uma coisa mais complexa. Não é simplesmente tirar uma gordura no subcutâneo. Você tem que trabalhar desde lá de dentro para fora, né? É assim que você consegue melhores resultados, né? E melhor qualidade da pele dessa paciente que vai fazer, né, depois da lipoaspiração. Porque não é só tirar a gordura, como vai ficar desenhada essa pele ali no abdômen é importante. Isso às vezes não tem a ver, não tem a ver com a técnica em si apenas, mas com a resposta metabólica daquela paciente, né? O quanto vai retrair essa pele. Então, uma coisa interessante que a gente já sabe hoje, por conta da cirurgia plástica funcional, é que a gordura visceral, que é essa gordurinha que você está falando que fica dentro da barriga, ela é uma gordura mais inflamatória do que aquela gordura que a gente tira aqui do braço, aquela gordura, né, em outro plano mais superficial. E o que acontece? Então, além de não ficar um resultado tão legal se a paciente for operada com gordura visceral mais alta, ela também tem mais risco de o que a gente vai falar um pouquinho agora, do evento
vascular, que vai desde a pele não ficar legal, sofrer ali, até um tromboembolismo. Então, hoje já se sabe que gordura visceral aumentada é um dos fatores de risco para tromboembolismo. Por quê? Porque o trombo é uma inflamação na parede do vaso. Se eu tenho mais fator inflamatório, eu tenho maior risco. Claro que não é só a gordura visceral, tem vários outros. Então, a gente explica isso também para paciente. Olha, é muito melhor você preparar um pouquinho antes com a dieta, exercício físico, para a gente baixar a gordura visceral e você fazer a sua lipo com segurança. Correto, isso aí. E realmente, assim, quando você está falando de eventos... tromboembólicos. A gente pode falar um pouquinho disso, né? Que é uma coisa que, quando sai na mídia, normalmente é isso. Lipo morreu de trombose, teve trombose por causa da lipo. Enfim, fala um pouquinho sobre esse tipo de complicação na lipoaspiração. Uhum. Então, uma complicação que a gente falou é a anemia, mas facilmente resolvida através de um preparo adequado, que hoje a gente consegue fazer com injetáveis lá no consultório. A segunda complicação que é mais temida realmente é a embolia ou trombose. O que é a trombose? A simples é a trombose na perna, é como se um vasinho entupisse ali na perna por um êmbolo de sangue, certo? Então, essa é a chamada trombose venosa profunda, né? É quando a veia entope ali. E até coisas mais graves que seria embolia pulmonar, que é quando um trombo vai para o pulmão e tampa o vaso do pulmão, aí dificulta a oxigenação, tal. Mas isso tudo são complicações que a gente consegue controlar. Mas a única complicação que a gente fala hoje em dia lá no consultório é sobre a trombose, a embolia. Por quê? Porque são coisas que a gente consegue evitar e a paciente consegue entender claramente. Então, como que a gente faz isso? Então, primeiro, operando no peso adequado, certo? Então, se você está sobrepeso, acima do peso, é perder peso. Quando a gente fala isso, gente, é gordura visceral de 15, de 20, a gente consegue chegar ali perto de 9. Né? Então, hoje não é só o IMC, a gente tem toda lá a sequência, que é a bioimpedância. Inclusive, tem um podcast que a gente falou só sobre isso. Só sobre isso. Só sobre esse preparo. Tem outro. Acho que foi o último que a gente fez, foi sobre funcional e tudo isso. Segue a gente lá no YouTube também, que tem lá os vídeos completos. Aqui no YouTube. No Instagram também tem, mas no YouTube também. Agora, segundo, é você tirar os fatores de risco que levam a esse evento de embolia ou trombose. Quais são os fatores de risco? Aí vem a história, né? Se a paciente, por exemplo, é sedentária, você tem que começar a andar. Hoje a gente nem tem operado mais paciente que não faz exercício. Quando ela não tem o hábito de eu não faço musculação, não faço nada, eu falei, você vai caminhar. 4 vezes por semana, 50 minutos, vai caminhar, pedalar, pular com os filhos em casa, mas tem que fazer exercício físico. Porque pensa, o raciocínio é simples. Se o sangue está circulando, o coração está bombeando, ele não fica parado, então não coagula. Se você é sedentário, o sangue fica lento, aí coagula. Tem mais então, risco. a coisa simples é o quê? Caminhar, igual está falando. Segundo, se você, por exemplo, fuma, né? Primeiro, a gente não está nem operamos mais paciente que fuma. Se você fuma, você vai ter que parar de fumar pelo menos aí 2 a 3 meses antes da cirurgia. Porque aumenta a chance de ter esse evento de trombose. Muito. Terceiro, se você faz alguma reposição hormonal, até anticoncepcional, que para 2 meses antes. A questão do hormônio, gente, é assim, não é? Se você faz reposição hormonal, não. Todo hormônio extra, né? Seja o anticoncepcional, seja para ajudar o chip, né? A testosterona, que for, vai ajudar algumas, né? A ganhar massa, melhorar isso, melhorar aquilo, enfim. É um hormônio que não é você mesmo que está produzindo, então ele pode ter uma metabolização hepática e daí liberar alguns metabólitos que podem piorar essa cascata aí que vai ser na formação, todas essas coisinhas que vão acontecer para formar o trombo. Então, existe uma associação do uso desses hormônios com o maior risco de tromboembolismo em qualquer outra cirurgia, né? Não é só cirurgia plástica. Então, o que a gente faz por segurança na HB? A gente suspende antes esses hormônios, né? Então, anticoncepcional 30 dias. O chip, na verdade, a gente tem que esperar terminar o prazo que ele está sendo metabolizado, porque não tem como tirar. Então, normalmente eu até falo, se você quer colocar um chip e tal, quer usar o hormônio e tem interesse de fazer cirurgia plástica, o ideal é primeiro fazer a cirurgia e depois fazer o uso do hormônio, né? Então, essa questão, assim, a gente sempre suspende. Tem muita gente perguntando sobre o Mirena, né? Que é um DIU. Não, ainda não.
Aí não tem jeito como remover, né? Então, assim, é um hormônio, mas, gente, às vezes é um fator, né? Existem vários para desencadear. Então, assim, o hormônio, se a gente conseguir remover, é menos um fator. Então, sedentarismo, a gente falou, obesidade, emagrecer. História de varizes nas pernas também, se você tem. Então, a primeira coisa é procurar o seu cirurgião vascular para tratar essas varizes grandes. Tem gestante que já teve, por exemplo, na gestação, aquelas varizes grandes. Então, primeiro sempre é a parte funcional, né? Para depois fazer uma cirurgia eletiva, que é a cirurgia plástica. Quem já tem história de aborto também, a gente pergunta, porque aí pode ter correlacionado, né? Então, a questão genética. Então, assim, são vários fatores que a gente conversa, tanto comigo como com a doutora Nicole. E ali a gente vai identificando e vai eliminando esses fatores. E depois a gente vai fazendo tratamentos durante a cirurgia, que é a meia de compressão pneumática. Até você se levantar, vai ter uma bota ali, comprimindo a panturrilha, por sangue circular. Durante a cirurgia toda e no pós-operatório, né? Fica ali estimulando. Estimulando esse sangue circular. E na alta também, a gente estimula sempre a deambulação precoce. Inclusive, a gente fala... Deambulação é andar logo, gente. Andar logo. Você tem que levantar da cama e tem que andar no pós-operatório da lipo, que é como prevenir trombose. A gente pede até para botar no celular. A cada 2, 3 horas você andar ali. Exatamente. A gente usa meia de compressão também, aquelas famosas meias Candles, né? Lógico que a gente tem outras marcas, né? Inclusive no consultório, nosso kit tem também. Fez propaganda aqui da concorrente. Para comprimir, em média, 21 dias. Ou seja, a gente trata também esse pós-operatório, que o principal dele é isso. É lógico que a gente dá também a enoxaparina, né? Isso que eu ia perguntar. Tem uma medicação, então, sempre. É de 40 miligramas, você vai aplicar uma vez por dia, em média de 7 a 10 dias. É fácil de aplicar, nossas enfermeiras explicam isso também. Então, juntou a enoxaparina, a meia de compressão, a deambulação precoce, tirou todos aqueles fatores, a cirurgia, então, fica sem risco. Então, você vê que tudo é possível, né? E é lógico, quem tem uma história de aborto repetitivo, investigação genética também. Às vezes eu tenho que caminhar para o hematologista. Doutor, eu tenho história de trombofilia. Aí vamos ver se dá para fazer ou não a cirurgia. Lógico, se o fator for muito grande, não dá. Agora, a maioria, 99%, a gente consegue tratar todos esses fatores e você realizar uma cirurgia segura. Essa palavra lá sempre faz parte, não só a parte estética, né? Mas hoje o que é o nosso grande diferencial na HB é a questão da segurança. É muito mais tecnicamente, importante. vários colegas operam parecidos, né? Mas o que diferencia agora é a questão da segurança. E lá a gente tem mudado muito isso, né? A gente tem cada vez mais investido na parte da cirurgia plástica funcional. Tanto a tecnologia quanto a funcional é justamente para que a gente possa realizar a sua lipo com segurança. Então, hoje, sinceramente, com o avanço, né, do conhecimento da nutrologia, tudo que influencia no metabolismo e com o avanço das tecnologias, não tem mais motivo para ter medo de fazer uma lipo. Né? É só realmente fazer com uma equipe que vai te preparar, que tem essa visão. Então, não é uma coisa como, eu vou ali fazer uma lipo e volto. Não, a gente faz todo um preparo para poder realmente ter essa segurança. Então, vale a pena, né? Porque a tal da gordurinha incomoda. E cá entre nós, é difícil perder, né? É quase que impossível. O que é legal é que depois da lipo, é lógico, para manter... estamos quase encerrando, mas vamos lá. A gente tem como perder o resultado da lipo? Tem, se você engordar muito, né? Quando você engorda, por exemplo, por isso que a gente faz biopedância antes e durante a recuperação até aproximadamente 6 meses. Doutor, depois que eu operei lá, eu estava com 60 quilos, aí fui para 70. Você perdeu a lipo? Não sabe se é o peso, né? Se ela ganhou massa muscular e ganhou, beleza. Ganhou isso de gordura mesmo, ali, percentual de gordura. Você perdeu, indiretamente perdeu, mas aquela gordurinha localizada, você ganhou no sentido que a cirurgia traz aquele benefício. Porque quando você engorda aí 5 quilos de gordura mesmo, ela vai se dissipar em todo o seu corpo, não necessariamente na pochete. Mas é lógico, se você engordar demais, a célula ela vai hipertrofiando, e chega uma hora que ela faz a hiperplasia, que é o quê? A célula, então, ela vai inchando e ela começa a se multiplicar e voltar, né,
lógico, no corpo todo, né? Mas é bem mais difícil, é quando a paciente realmente ganha muito peso depois da cirurgia. O que às vezes acontece é que no pós-operatório da lipo e outras cirurgias de abdômen, elas relaxam um pouco em relação à dieta, o exercício físico, e aí às vezes a gordura visceral dentro da barriga aumenta um pouco, então ela sente que está mais inchada, que a barriguinha está mais para frente, né? Até porque tem mais... Se a gente piora a alimentação, você vai ter mais retenção de líquido, então vai ter essa sensação do inchaço maior, e se não está malhando bem, vai ter fraqueza da musculatura abdominal, então aquela barriga não vai ficar tão chapadinha, né? Então, a gordura em si, ela dificilmente vai nascer de novo ali onde ela tirou, como o doutor explicou. Só que a gente, para otimizar, até melhorar o resultado dessa lipo, é muito importante uma rotina de exercício físico e uma alimentação saudável. Não precisa ser tão rigoroso, né? E a cirurgia acaba sendo esse incentivo, né? Exatamente. Essa mudança de mindset, de mentalidade. Exatamente. Onde que ela mudou todo o estilo lá com a gente, de alimentação, com a nossa Nutri, toda essa questão da atividade física. E dificilmente as nossas pacientes elas vão... Elas até melhoram, na verdade, né? A gente sente que muitas delas voltam depois, meses depois, com resultado melhor ainda, né? Melhor. Potencializa a musculação, aumenta a massa magra e potencializa, inclusive, né? Você aparecer aquela musculatura que estava escondida ali. Quando você tira a capinha de gordura entre a pele e o músculo crescendo, fica com mais definição. E a ideia é exatamente essa, você voltar aí no consultório para falar que, doutor, fiz minha bioimpedância aqui, diminuí ainda mais, né? O percentual de gordura, aumentei a massa magra, estou super feliz, né? Então, a gente tem observado aí que a gente não tem só operado a gordura da paciente, a gente tem mudado todo a vida, o estilo de vida da paciente. Né? Não é só uma lipo, tem que mudar mesmo o estilo. E depois mais uma barriguinha depois da lipo, quando você vai treinando, o resultado é muito melhor do que só ficar lá na academia e às vezes muito mais longo. Então, vale a pena. Vale muito. E a última coisa, mesmo para a gente ir encerrando, é sobre o pós-operatório. Né? Então, uma lipo, quando que ela pode voltar aos treinos? Quando que ela pode ir para a praia? Fala um pouquinho da recuperação. Em relação à atividade física, 7 dias, se ela não tiver muito inchada, ela poderia voltar. Tira a malha, tal, toma um banhozinho e coloca. Agora, se ela conseguir esperar 14 dias, que é quando o resultado aquele de inchaço já está bem melhor. 30 dias, aí ela já está jogando bola, né? Jogando vôlei. Mas, assim, de 7 a 14 dias, ela está um pouquinho inchada ainda. Mas nada impede de fazer uma aeróbica, uma esteira, uma caminhada, né? E 30 dias, basicamente, está normal. Em relação ao retorno para pegar sol, geralmente 30 dias, não pode estar muito inchada e não pode estar com seroma, que é um líquidozinho que dá, que geralmente está absorvido nesses 30 dias, e nem está roxa, porque o sol pigmenta a pele no roxo. Então, se 30 dias, por exemplo, ela não está roxa, não está muito inchada, ela pode até ir para a praia, pegar um bronzezinho aí também, a partir de 30 dias. E a atividade física, vamos botar aí 14 dias, para ela poder voltar a malhar assim, com mais segurança. A última coisa que a gente não falou é o tal do seroma. Né? O que é esse seroma? O seroma é o seguinte, a gordura, ela, como a gente faz as tecnologias, passa o lipo, ela vai soltando um caldo. Esse caldo com a drenagem, os da cinta vai absorvendo. Pode ser que quando voltar no consultório com 7, 14 dias, eu tenho que aspirar esse seroma, porque o organismo ainda não deu conta de absorver esse líquido, que é essa gordurinha, esse caldo. Mas isso usando a cinta durante 30 dias, né, direto, fazendo as drenagens direitinho com a físio, isso tudo absorve e é em torno de 30, no máximo 2 meses, o resultado está bacana. Então, o resultado de uma lipo bacana, eu gosto a partir de 2 meses e o resultado final aí, 6 meses mais ou menos, a gente consegue dar alta do consultório. Maravilha. Seroma é tranquilo de ser resolvido, faz parte do pós-operatório, é normal e normalmente o paciente bem preparada e com uma equipe de pós-operatório, fisioterapeuta acompanhando ali, é bem tranquilo, né, em pequenas quantidades. Então, quer deixar sua mensagem final sobre quem quer fazer a sua lipoaspiração? E a palavra final é o seguinte, a lipoaspiração tem evitado o corte de uma abdominoplastia ou de um mini abdômen. Dependendo da conversa no consultório, eu sentindo que a paciente quer uma coisa mais natural, a gente costuma operar paciente que teve filhos e que, por incrível que pareça, uma lipoaspiração. Para quem não quer aquele abdômen muito esticado, ela consegue, além de tirar a gordura localizada, evitar o corte. Tá? Então, ou seja, evoluiu muito a lipoaspiração, tanto na parte da segurança, como também na parte da retração de pele. Então, se você tem medo de corte e quer
uma avaliação para ver se dá para fazer só lipo com tecnologia, vale a pena você marcar a consulta, porque lá no consultório eu consigo entender isso e ver se é possível, né, evitar esse corte, que eu acho que é a grande evolução da lipoaspiração, evitar o corte. De todo o preparo a gente já falou bastante, mas esse é o X da questão. Verdade. Então, é o avanço da lipo. Então, não temos mais motivo para adiar o seu sonho de realmente ficar livre daquela gordurinha localizada. Agora é impressionante como que a gente já está tecnologia. falando de lipoaspiração, cai sempre na cirurgia plástica funcional, né? Tudo na cirurgia plástica tem a ver com a funcional, que é o preparo. Né? A gente não faz nada sem estar bem preparado, essa é a verdade. Mas como que mudou isso lá no nosso consultório e é extremamente importante, tanto no pré como para potencializar, como a gente falou muito aqui, o resultado, né? Então isso é a virada de chave, porque tecnicamente deixa comigo. Isso. E é interessante falar o seguinte também, doutor, mas poxa, eu estou um pouquinho acima do peso, mas eu quero fazer uma lipo. Marca a sua consulta, que a gente vai te ajudar nesse processo, que sozinho é difícil. Mas com a equipe do seu lado, é como se fosse um personal na academia. A gente vai acelerar. Tem gente com 30 dias, chega lá, tem gente com 60 dias, e tem gente que fala, doutor, eu nunca vou fazer uma lipo. E por incrível que, porque se sente acima do peso, e tem história, gente, de 10, 12 quilos perdendo, e localizou a gordura e a gente conseguiu fazer a lipoaspiração. Não, os resultados, a gente tem resultados incríveis, assim, dessa superação da paciente, a gente acompanhando, e ela atingir as metas e aí fazer a cirurgia, é muito legal. Ou seja, muito não gratificante. Desiste, né? Não, de jeito nenhum. De um jeito ou de outro, você marca a consulta, que a gente vai te ajudar. Se você já tiver no peso, questão de 30 dias no máximo. Se você não tiver, a gente vai te ajudar também. Então é isso. Esse foi mais um episódio aí do Plasticast, tudo sobre lipoaspiração. Se você tiver mais perguntas, a gente tem muito material também no Instagram. E também pode perguntar por aqui. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Foi um prazer.